Então, de novo, boa noite a todos, né? Bem-vindos os que estão chegando aqui ao nosso clube nesse terceiro encontro, né? Mas que de muitos aqui ainda é o primeiro de uma série, eu espero, né? Esse é um projeto que começou em dezembro e os acadêmicos estão muito empenhados em fazer desse projeto algo bastante duradouro, tá? Nessa primeira jornada, né, esses primeiros meses, nós então nos dedicamos ao gênero conto, para facilitar também um pouquinho a vida de todo mundo, né, para essas leituras aí durante as nossas atividades profissionais. Já tivemos 2 contos da literatura brasileira, em dezembro o Tito falou sobre Guimarães Rosa e o conto Famigerado. Em janeiro, a Ana Lúcia conversou sobre o 1º de Maio, do Mário de Andrade. Hoje nós vamos cruzar o oceano, né? Vamos para a Alemanha, falar um pouquinho sobre Hoffmann, né, e o romantismo alemão da primeira metade aí do século XIX. Tá? Eu separei aqui a apresentação em alguns tópicos, né? Falar um pouquinho do autor, falar um pouquinho do conto propriamente. Deixa eu aqui ligar o meu PowerPoint. Se der algum problema, alguma interferência, tá? Vocês me avisem, algum problema de imagem, de som, que eu vou modificando aqui, tá? Bom, então o Homem de Areia, né, se não é o conto mais conhecido e estudado do Hoffmann, pelo menos é uma das suas peças mais importantes, né? Nós não podemos esquecer aí que esse escritor é o autor também do Quebra-Nozes, né? Pelo menos de uma das versões do Quebra-Nozes, né? Que depois foi adaptado pelo Alexandre Dumas, né? Da literatura francesa, que é a versão mais conhecida, e no início do século XX, né? Muito popularizado aí pelo balé do Tchaikovsky, né? Mas, né, Hoffmann é o autor, né, foi o primeiro a escrever aí a história do Quebra-Nozes, tá? Uma espécie de conto de fadas aí, bem ao estilo romântico. Mas em termos de literatura adulta, né, e o Hoffmann ele é muito conhecido pelos seus contos de mistério e de terror, O Homem de Areia, né, sem dúvida alguma, é a sua obra mais conhecida, né, é a mais citada, inclusive, dentro dos estudos acadêmicos. Foi utilizada pela psicanálise, né, no final dessa apresentação nós vamos falar um pouquinho da parte psicanalítica, né, que acho que aí o pessoal da pedagogia vai poder ajudar bastante também. E é interessante que é uma obra muito adaptada, né? Não só para o teatro, dentro da própria literatura também, né? A questão das adaptações em formas de história em quadrinhos, mas o cinema se aproveitou muito dessa história do Hoffman, né? Então nós temos vários filmes, infelizmente pouco conhecidos aqui no Brasil, que retomam esse conto e conseguem transformá-lo em longas metragens, né? Então, uma história rica ali em detalhes, né? Pegando todo esse aparato da narrativa, né? Dessa construção narrativa e transformando isso numa obra cinematográfica. A mais recente, que, de novo, né? Infelizmente nós não temos acesso aqui no Brasil, não tem nem 10 anos, é de 2012, né? Premiada na Europa, em alguns festivais. E antes de eu falar do Hoffman e do conto, eu queria mostrar o trailer, né, do filme, desse último, né, de 2012, só para a gente já sentir um pouquinho aí a questão desse clima de mistério, né, dessas personagens tão emblemáticas que aparecem na história, tá? Vou abrir aqui o meu áudio para vocês terem o som do trailer e daqui a pouco eu volto aqui no meu microfone. Wie wird es dir gefallen,
Wenn du Dinge sehen könntest, die kein anderer sehen kann. Es gibt keinen Sandmann, Taneshi. Wolltest du mit deinem Gedicht über unsere Hochzeit schreiben? Natürlich verknüpfte sich in deinem kindlichen Verstand das Anmärchen vom schrecklichen Sandmann mit dem alten Coppelius. Habe ich wohl ein Spukphantom gesehen? Deine Treue, das, was dich unter allen ausgezeichnet hat. Wirfst du in den Schmutz? Die Frauen sind von Natur aus zum Gebären gedacht. Du weinst um einen Dämon. Ich weine um dich, Nathanael. Skønne Oke. Voltando aqui então, deixa eu só um minutinho, deixa eu ver se chegou alguém aqui na nossa primeira janela, que eu estava com o som desativado. Não, todo mundo tá, ninguém com acesso. Bom, vamos lá então. Deixa eu reabrir aqui o nosso PowerPoint. Tá aparecendo para vocês, gente? Tá dando para ver os slides daí? Sim. Sim? Sim. Então, tá. Então, rapidamente... Ah, alguém chegou. Aí... Quem é? A Maria Elisa. Oi, Maria Elisa, boa noite. Bom, voltando então aqui, eu vou falar rapidamente, né, sobre o romantismo alemão. Na verdade, é sobre o Hoffmann mesmo, né, só para a gente conhecer um pouquinho mais do autor. Dessa vez não deu para mandar para vocês aquele vídeo introdutório, né, falando sobre a trajetória do autor, porque é difícil, né, a gente ter material na internet traduzido para o português, ou pelo menos legendado, sobre esses autores, né? Temos, assim, né, documentários em língua inglesa ou mesmo em alemão, mas sem a devida legenda fica complicado, a não ser que alguém aqui no nosso meio seja bastante fluente no alemão, tá? Mas, em linhas gerais, o Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann nasceu em 24 de janeiro de 1776, na cidade de Königsberg, então parte da Prússia, e hoje pertencente à Rússia. Hoffmann teve uma vida agitada e atravessada pelas condições da política germânica, que significavam para ele alguns momentos de exílio. Chegou a ser juiz em Berlim, mas nunca deixou de se dedicar às artes. Tá? Foi músico, compositor, caricaturista e escritor. Morreu em Berlim, aos 46 anos, no dia 25 de junho de 1822. Como escritor, Hoffmann é um dos personagens mais importantes do romantismo alemão, tendo produzido a maior parte de seus trabalhos nos gêneros de fantasia e horror. E aí é interessante a gente pensar que essas categorias, né, do gótico e do horror fantástico, eles surgem no final do século XVIII, e vão se popularizar ao longo aí do século XIX. Nós temos, em língua inglesa, por exemplo, muitos expoentes, né, dessa perspectiva aí de construção narrativa. A gente pode pensar, por exemplo, no caso da literatura norte-americana, no Edgar Allan Poe, né, e os seus contos de horror e mistério, mas dentro da tradição da língua inglesa, da língua francesa e da língua alemã, nós vamos ter aí uma série de autores que vão se dedicar cada vez mais a esse gênero. E o Hoffmann vai ser uma dessas figuras, com boa parte da sua produção voltada para esse fantástico mais macabro.
né? Eu citei agora há pouco o Quebra-Nozes, né, que é uma das obras mais conhecidas do Hoffmann, e mesmo ali, né, naquela história da luta, né, do boneco Quebra-Nozes contra o rei do Camundongo, o original é um texto bastante sombrio, né? Ele é considerado um conto de fadas, até pela questão ali da presença do fantástico, né, desse universo maravilhoso, né, o mundo dos brinquedos, o mundo dos doces, das flores, né, que é a viagem que o Quebra-Nozes faz, mas as cenas envolvendo ali o rei dos camundongos, o duelo, são muito sombrias, e diz a crítica que para a época foi bastante chocante para o público por se tratar de um texto infantil, né? E outro ponto interessante quando a gente pensa no Hoffmann é que nesse momento nós temos na literatura alemã os irmãos Grimm compilando, né, aqueles contos folclóricos populares de fadas, e aí em 1812 e 1815 que saem os 2 volumes, né, dos contos infantis e domésticos dos irmãos Grimm. Então, se na tradição dos Grimm nós vamos ter essa literatura popular, né, essa expressão da literatura folclórica do povo, aqui em Hoffmann nós vamos ter os contos autorais, né? Então, o Quebra-Nozes, o próprio Homem de Areia, que não é exatamente literatura infantil, já mostram aí para nós essa perspectiva da literatura de autor, né? O romantismo ele vai resgatar muito dessa tradição popular, né, dessa visão do patrimônio cultural, da identidade cultural do povo, e é importante a gente pensar que, nesse momento, a Alemanha está buscando essa identidade, porque o país vai se constituir como uma nação só no final do século XIX, né? Quer dizer, nesse momento a Alemanha ainda é um conjunto de principados e ducados, então essa identidade cultural ela vem muito dessa literatura popular, dessa literatura folclórica, né? E aí entram, obviamente, os autores que acabam se afastando dessa visão do folclórico, mas que trazem também esse sentimento de nacionalidade, né? E dos autores aí do romantismo, né? Nós temos outras grandes figuras, né? Como o Goethe, o Schiller, entre outros, mas o Hoffmann vai ser realmente aquele autor que vai ter as suas grandes obras-primas, né, voltadas para esse gênero aí do fantástico e do horror, tá? Seguindo aqui, Hoffmann foi o mais completo temperamento de artista em toda a história da literatura alemã. Não lhe faltava boemia, com as bebedeiras intermináveis, que alegava necessárias para obter as alucinações que depois transformou em espectros. Isso é um dado bastante interessante da biografia do Hoffmann, porque a gente percebe dentro do contexto do romantismo alemão essa ideia de uma confraria, né? Então, esses jovens autores que estão surgindo, que vão beber aí na fonte de Goethe, por exemplo, né, que é o grande pré-romântico, mas essa ideia de uma unidade entre a nova geração de artistas. E o Hoffmann distou um pouco disso. Ele não era uma pessoa muito benquista ali no meio literário, sobretudo por conta dessa vida boêmia, né, dessa vida de desregramentos, de polêmicas. Então, o que se tem é um autor que, embora seja considerado hoje um dos mais importantes da sua época, no seu momento ele figurava como alguém à margem, né? Pelo menos na visão dessa nova geração de artistas, né? Criou aí algumas inimizades, né? Nada que chegasse a consequências mais dramáticas, né? Como, por exemplo, acontece com o Edgar Allan Poe, que vai ser denegrido, né, na sua biografia e vai carregar o estigma ao longo aí de 2 séculos, né? Inclusive de coisas que, de fato, não fazem parte da sua história, né? Hoje a gente tem essa noção,
mas embora o Hoffmann não chegue a esse extremo, né, de embates públicos e desmoralização, há esse nariz virado para ele. Isso a gente percebe pelo contexto ali dos autores e, de certa forma, né, devido a essa atitude, né, muito singular dele, essa vida mais boêmia, mais desregrada, mais voltada para essas farras, esses excessos, que vai lhe custar, né, já falamos aí, inclusive alguns exílios, né, também por conta de posicionamentos políticos. Então é realmente uma figura bastante problemática, pensando aí no contexto histórico em que viveu. Tá? Para Hoffmann, o sobrenatural torna-se, enfim, natural e comum, enquanto a realidade da vida cotidiana se torna sinistra e assombrosa. E é interessante a gente pensar que, sobretudo, né, no Homem de Areia, que esse horror, né, esse grotesco, essa sensação de algo estranho, está totalmente dentro da realidade. Né? Então não é um conto de horror no sentido de elementos sobrenaturais, como também eram muito comuns à época, né? Os espectros, os fantasmas, os lugares mal assombrados, né? Isso, a literatura alemã está recheada, né? Desse fantástico mais sobrenatural. Em Hoffmann, esse sinistro e esse sombrio, eles estão ligados aí à vida cotidiana. Quando a gente para pensar na história do Natanael, o que nós temos é uma infeliz coincidência ali, repetição de problemas que estão todos alicerçados no real, né, no cotidiano. Né? É o alquimista sombrio, é o professor que criou um invento, uma engenhoca mirabolante para a época, né, o autômato, mas tudo isso, então, calcado na realidade. O Hoffmann acredita que o grande horror não está realmente no mundo dos espíritos, é algo mais próximo aí do cotidiano, dessa nossa realidade biofísica. Tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, carregar novamente. Aqui, acho que travou aqui para mim. Bom, então, eu queria agora passar ao conto propriamente, né? Não vou ficar me detendo muito aí na parte do autor, mas pensar agora com vocês alguns elementos que eu considero bastante singulares ali na construção desse conto. Eu acho que é uma narrativa que, além desse assunto e desse teor, né, do assombroso, do grotesco, né, do horripilante, né, traz também aí muitas referências e muitas reflexões sobre a construção literária. E isso chama muita atenção, né, durante a leitura, como é um texto que vai nos dando pistas sobre o que essa voz narrativa e por trás dela o que o autor consideram como relevantes ali na construção textual, né, na construção textual literária. Tá? Então eu separei aqui alguns pontos só para a gente começar a pensar sobre essa história. Então, neste conto de Hoffmann, além de um narrador principal, e aí eu cito uma passagem, né, as 3 cartas que meu amigo Lotário teve a gentileza de me mostrar. Então nós temos esse narrador que, de fato, está distanciado dos acontecimentos, né, ele não participa da história propriamente, embora seja uma figura próxima a um dos personagens. Então ele se declara aí como um amigo do Lotário, que por sua vez é amigo do protagonista, do Natanael, e que teve acesso às cartas, né, aquele primeiro material que aparece como introdução do conto, e a partir delas, então, ele vai criar um relato sobre esse caso estranho, esquisitíssimo, envolvendo a figura, então, de Natanael. Tá?
vale destacar que essa técnica, né, do manuscrito, do diário encontrado, das cartas, né, trocadas e depois entregues ao autor ou ao narrador, elas fazem bastante sucesso na literatura gótica, ou de terror. A gente pode pensar, por exemplo, que Frankenstein é um romance baseado em cartas, né, trocadas ali pelos personagens, além de relatos, né, dos protagonistas. O próprio Drácula, do Bram Stoker, ele é todo composto por trechos de cartas, de diários, de bilhetes, entre os personagens. E aqui, então, nós vamos ter esse narrador, esse amigo do Lotário, que tem acesso a essas cartas e que vai dar a sua versão dos acontecimentos, né? Aparecem outros narradores secundários, né? A Clara e o Nathanael, que são os autores das 3 cartas, que servem de introdução à história, né? À nossa narrativa. E aí, algo que me chama bastante atenção, né, é que essas cartas, elas ocupam 1/3 do conto, né? São 30 e poucas páginas, né? Vamos lá. As 3 cartas juntas dão 11 páginas, 11, 10 e meia, por aí. E para quem lê o conto pela primeira vez, eu acho que é uma sensação que a maioria deve ter, passou por ela, pelo menos, né? Isso foi algo que eu experimentei. Chega um momento que a gente tem a ideia realmente de que o conto vai ser um conjunto de cartas, né? Então, lemos uma, lemos a segunda, lemos a terceira, vai ter mais carta até o final da história. Aí, de repente, para, né? Aí surge esse amigo, né, que vai explicar que tudo aquilo era uma introdução, mas já foi 1/3 da história, né? E agora sim nós vamos ter uma narrativa, né? Esse narrador central, principal, que aparece, né? Então isso já é bastante desconcertante, quebra aquela nossa expectativa como leitores, né? Aquela ideia do horizonte de expectativa, porque o conto se abre como uma compilação de cartas e, de repente, não só ele não é um conjunto de cartas, como aquelas cartas que nós lemos, aquelas longas cartas, são só a introdução, né? Embora uma introdução muito rica, né? A gente tem aí o recurso da analepse, né? Ou do flashback, pensando que as cartas falam de situações passadas, que são importantes para a gente entender o presente, mas ainda assim, elas são a introdução da história, né? E isso não é algo muito comum, né, de introduções tão longas, né? Mas depois, né, a gente pode até voltar a esse assunto na hora da nossa discussão geral, tá? Bom, o narrador principal, além de apresentar os fatos decisivos com relação à intriga do conto, ele se dirige ao leitor, refletindo sobre o seu papel enquanto narrador e sobre a questão de como organizar uma narrativa literária, sobretudo como organizar o início, né? Isso está lá no comecinho, logo depois das cartas, né? A citação, porque eu, caro leitor, tinha de inclinar-me de pronto para o extraordinário, o que não é tarefa fácil. Obrigou-me a um grande esforço para iniciar a história de Nathanael de modo significativo, original e comovente. Então vejam que é um narrador muito, digamos assim, atrevido, que não se contenta em contar a história, né? Ele quer discutir com o leitor, de uma forma bastante erudita, a visão dele de como contar essa história, né? E como ele, ali, mesmo que discretamente, se presentifica no texto, né? Quer dizer, não é mais um narrador distanciado, aquela figura que praticamente desaparece por trás da história, né? Pelo menos ali nessa introdução, ele se torna uma figura real para nós e joga o problema, né? Como construir uma história, sobretudo uma história envolvendo esses elementos fantásticos, né? Como construir essa trama, como que eu vou articular, e ele fala, não é uma tarefa fácil, né? Articular esse extraordinário por trás da narrativa, né, da vida de Nathanael, tá? É um trecho, né, ali na introdução nós temos mais algumas referências, mas acho que só esse trecho aí já serve para nos sinalizar, né, como é um conto que
que na verdade explora muito essa questão da metalinguagem, né, de você trazer como problemática aquilo que está sendo escrito. Então, quer dizer, é a narrativa falando de si própria, ou o conto falando de si mesmo, ou o escritor problematizando como escrever um conto, como escrever uma narrativa literária. Tá? Aí nós chegamos ao título, né, da história, né, o conto de né, a referência é a um conto de assombração, que na verdade é uma história popular, né, que vai ser o centro aí dessa tragédia da vida de Natanael e que vai, de fato, né, aparecer em momentos muito específicos da sua vida, né, o Homem de Areia. Até o Hélio, no começo da semana, me perguntou se não era o Homem da Areia ou de Areia, né? Assim, na verdade, pela tradução, né, Der Sandman, nós poderíamos falar o Homem-Areia. Entre o D e o da, eu ainda fico mais com o D, que é o uso que a Companhia das Letras faz, né, da tradução, né, que o tradutor fez do título, porque o Homem da Areia dá uma impressão muito assim, espacial, né, de um homem que vive na areia, e não seria exatamente isso, né? Também não é um homem de areia, se a gente for pensar no sentido lato, né, na ideia da Constituição. Então, Homem-Areia, né, por usar ali a areia como recurso para arrancar os olhos das crianças, talvez seja uma saída possível. Mas, a rigor, aqui no Brasil nós traduzimos como Der Sandman como o Homem de Areia. Então, o Homem de Areia é um homem mau que aparece para as crianças que não querem ir para a cama e joga punhados de areia em seus olhos até que saltem das órbitas, cobertos de sangue. Então, ele os guarda em um saco e os leva para a lua, onde seus filhos os comem. Então, essa é a história que já aparece ali nas cartas, né, que vai povoar a infância do Natanael, né? Depois eu quero também que a Rosa e o Reinaldo, que são da pedagogia, me falem até que ponto essas histórias de assombração, esses bois da cara preta são saudáveis para a criança ou não, né? Ou se o Natanael, mesmo que era uma criança muito sugestionável, tá? Mas é a imagem que a gente tem do bicho papão, né? Que vai aterrorizar essas crianças, né? A mãe vai contar essa história na verdade não é a mãe, né? É uma empregada que conta na hora que eles vão para a cama. Só que para o Natanael isso fica, né? E aí como que ele vai corporificar essa imagem do Homem de Areia na figura do Copélios, né? Que vai ser o grande antagonista aí que vai assombrar esse rapaz aí ao longo da vida, tá? Bom, em vários momentos do conto, a história do Homem de Areia é reavivada por acontecimentos estranhos que parecem perseguir Natanael, né? Então, dois são os acontecimentos centrais aí. Então, o Coppola, que fala para Natanael que está vendendo óleos, que já dá um primeiro baque ali no rapaz, e aí ele vai entender que, na verdade, ele está vendendo óculos. Depois vamos descobrir que Coppola, na verdade, é o Copélios de fato, né? Algo que já está sugerido ali nas cartas. E no final, né, perto aí do desfecho, do clímax da história, o Spallanzani que vai entregar a Natanael os olhos que ele tirou do autômato, né, da Olímpia. Então, de novo, esse objeto, né, dos olhos, que vai reativar na mente de Natanael aquela história de assombração, né, do Homem de Areia, que também está ligado a um acontecimento trágico da sua vida, que é a morte do seu pai ali, né, na explosão do laboratório, tá? Isso ainda na infância do garoto. Então, embora não seja revelado aos leitores, agora vamos um outro ponto importante aí da história, né, a Olímpia, embora não seja revelado aos leitores desde o início que Olímpia não é um ser humano, mas sim um autômato, a narrativa vai nos dando indícios a respeito disso antes do momento da revelação fatal. Então, fora essa situação de estranhamento, do Homem de Areia, que vai se repetindo ao longo do texto, nós temos um outro fator bastante importante ali na construção do fantástico nessa história, que é a imagem do autômato, né, que
não é algo inédito na literatura, né? Então, muitos autores fizeram uso desse tipo de composição, né? Antes e depois do Hoffmann, daquela figura que parece um ser humano, mas é um boneco, né? É algo inanimado. Então, isso, desde os contos de fadas é explorado, só que aqui numa visão muito mais sombria, tá? E o texto, ele é todo marcado por referências. Né? Então, parece que o Hoffmann tem o cuidado de antecipar para nós a revelação. Na verdade, ele não antecipa, né? Ele sugere a revelação final numa espécie de premonição, né? De profecia. Aquela imagem da semeadura que o Roland Barthes fala, né? Então, aquelas frases que parecem inexpressivas, mas que lá na frente elas vão germinar, né? Vão florescer no problema central da história. Né? Então, temos muitas passagens, eu separei várias aqui, só para a gente ter essa imagem, então, né? De como que o texto já nos prepara para a revelação final. Então, seus trinados artificiais pareciam cânticos celestiais da alma aprisionada pelo amor. A mão de Olímpia estava fria, fria a ponto de lhe provocar um tétrico calafrio. Lábios gelados roçavam os seus lábios febris. A lenda da noiva morta que lhe invadiu repentinamente o pensamento. Falavam sobretudo da inércia e da mudez cadavérica de Olímpia. Como é possível que um sujeito inteligente como tu tenha perdido a cabeça por aquela cara de cera, por aquela boneca de pau? Ela nos parece estranhamente rígida e sem vida. Se aos seus olhares não faltasse o brilho da vida, outra expressão, cada movimento parece depender de um maquinismo de corda. Seu modo de tocar e cantar tem o ritmo sem vida e desagradavelmente correto de um realejo. Tivemos a impressão de que apenas fingia ser uma criatura viva. Então isso é um compilado aí das muitas passagens, das muitas referências que já apontam para nós, quer dizer, sugerem para nós que aquela moça tem algum problema, tem algo por trás ali daquela figura que não está muito claro e que só Natanael não percebe, quer dizer, todo mundo ali já se deu conta de que aquela moça é muito esquisita, mas o rapaz apaixonado ignora tudo isso. E aí, antes desse momento, da chegada da presença de Olímpia, é interessante a gente pensar o tratamento que o Natanael dá a Clara, na última briga deles, antes do rompimento, ele fala para ela, um amaldiçoado autômato sem vida, isso é o que tu és. Então vejam que a frase que o Natanael lança sobre Clara ganha no decorrer da narrativa um sentido irônico. Então Natanael chama Clara de autômato, mas acaba se apaixonando por Olímpia, que é na verdade um autômato. Isso, só para a gente trazer um pouquinho aqui da teoria literária, essa figura da ironia, deixa eu mudar aqui o meu slide, ela é muito importante dentro da literatura romântica. Na verdade, a ironia romântica é uma das grandes referências aí para a construção textual. Desde a imagem do romântico, que se acha um ser singular, um ser desajustado do mundo, que busca esse infinito, esse sublime, esse lado mais sublime da existência, e que descobre que não vai conseguir, que ele vai continuar sendo parte dessa realidade falha. Então a ironia romântica, na verdade, não é o sarcasmo, de você lançar algo contra o outro, mas a ironia consiste em ela se volta contra o autor, quer dizer, eu critico, eu falo da realidade do outro, mas eu faço parte dessa realidade, quer dizer, é a auto-ironia. Então é só trazendo aí esse gráfico, que mostra a relação da ironia dentro do romantismo, é aquela crítica que o sujeito lança sobre o objeto, mas que também é uma autocrítica, porque ele faz parte daquele contexto, ou ele é um espelho do outro, quer dizer, ele também é uma figura tão complicada quanto o outro,
E dentro da narrativa do Homem de Areia, quer dizer, essa frase que ele lança contra a Clara, quer dizer, a crítica que ele faz, você é um autômato sem vida, indiretamente se volta contra ele. Quer dizer, é o fechamento da ironia romântica, porque ela vai se voltar contra o sujeito. Quer dizer, o sujeito ali se apaixonou por um autômato sem vida, tá? Que também vai dar aí esse tom trágico, né, ao desfecho dos acontecimentos, tá? Então, em boa medida, a tragédia que se abate sobre a vida de Natanael tem como possível causa o seu modo de enxergar a existência e os mistérios que enredam a vida dos homens. Nesse sentido, ele e Clara apresentam uma perspectiva totalmente inversa sobre o assunto. Então, a Clara vai ser aquela figura mais racional, né? Então, um caráter alegre, tranquilo, ela não se deixa impressionar, ela não se desestrutura diante dessas situações de perigo ou de mistério. Então, a Clara, ela é a razão, ela é o bom senso, né? Ela é totalmente contrária a esse mistério, a esse fantástico que fazem parte da atmosfera romântica, né? E já o Natanael, quer dizer, o Natanael é o homem romântico por natureza, então ele tem um temperamento tempestuoso, ele é exacerbado aí no seu comportamento, ele é altamente impressionável, né? Fica sugestionado ali com esses fatos estranhos, ele cria, né, essas obsessões por conta dos acontecimentos, então ele é essa figura altamente sentimental, né, que vai ser uma das grandes tônicas aí de uma vertente da literatura romântica, né? Então ele é essa figura sugestionável que se impressiona com tudo, que é fatalista, né, também, daquela imagem que ele cria de que ele é o culpado pela morte do pai, e o homem da areia que o homem de areia que o persegue. Então tudo isso vai trazer ao centro aí da intriga esse casal totalmente discordante. Então, Clara e Natanael são como água e vinho. Tanto é que o final da Clara, a gente percebe ali nas últimas linhas, ela que amava tanto Natanael se conforma. Quer dizer, olha, morreu, ok, vou tocar minha vida, né? Vou casar, vou ter filhos, e bola para frente, né? Então não vai ser aquela heroína que se descabela, que vai morrer de amor também ali, que vai para sepultura junto com o amado, não, né? Morreu, passou o luto, ok, vamos tocar a nossa vida, né? É bastante sugestivo também, eu acho, o desfecho da história, né? Essas referências que são feitas à Clara para mostrar, para realçar, para reforçar essa distinção, né, entre a personalidade dos dois e em certa medida, né, como é o avesso, né, dessa expressão romântico-sentimental. Quer dizer, o que é a vida pautada pela razão, pelo bom senso, pelo regramento, né? É a Clara e a vida que ela vai seguir a partir de então, tá? Bom, só para a gente fechar, e aí eu quero passar a bola para vocês, mas o Homem de Areia é daqueles textos que nunca mais eles vão ser desligados de alguma teoria que surgiu aí ao longo do século XX, né? E no caso aqui estamos falando de Sigmund Freud, a psicanálise, e um texto de 1919 chamado O Inquietante, né? Ou em algumas traduções, O Estranho, né? Então, são casos interessantes, né? Se a gente pensar, por exemplo, o conto A Carta Roubada, do Edgar Allan Poe, quem já leu o seminário sobre a Carta Roubada do Jacques Lacan, não consegue mais pensar na história da Carta Roubada sem associar com aquela teoria psicanalítica. E no caso do Homem de Areia, o Freud já facilitou muito a nossa vida, porque ele cria ali uma teoria psicanalítica sobre essa figura, né, a figura do inquietante ou do estranho, e ele toma como referência o texto do Hoffmann. Então, o texto de apoio que ele usa ali no seu artigo de 1919 é justamente o Homem de Areia. Então, que seria a base aí, né, da construção dessa teoria psicanalítica. Em linhas gerais, né, não é o nosso foco aqui, mas eu queria só trazer as referências, né? O que é
esse estranho ou esse inquietante que o Freud postula, né? Então, pegando aí o texto, né, citações do Freud mesmo, então o estranho ou inquietante relaciona-se ao terrível, ao que desperta angústia e horror, né? O inquietante é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao que há de muito conhecido, ao bastante familiar. Então Freud vai falar que o estranho dentro do inconsciente humano, são aquelas imagens ou aquelas situações que nos geram sentimentos de angústia e horror, só que eles estão ligados a fatos anteriores da nossa existência. Então, o estranho, ele não é algo desconhecido, ele é algo que reaparece nas nossas vidas, que remete a uma situação traumática passada, né? E acho que nesse momento vocês já estão fazendo o link, né, com o estranho na vida aí do Natanael, tá? O Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um dos comentadores do Freud, né, no texto aí Acaso e Repetição em Psicanálise, ele fala o seguinte: o que caracteriza o estranho é, pois, essa proximidade e essa familiaridade aliadas ao oculto. Mas o absolutamente novo, que jamais se deu na experiência, não pode ser temido. Só há um Heilig, né, um Heilig é a palavra alemã, se houver repetição. O estranho é algo que retorna, algo que se repete, mas que ao mesmo tempo se apresenta como diferente. Um Heilig é uma repetição diferencial e não a repetição do mesmo. Então, é o Homem de Areia da infância, a história da carochinha ali contada para a criança, para o Natanael, é a presentificação, é a corporificação desse Homem de Areia na figura do Copélios, e o evento trágico da infância. Ele vai reaparecer na figura do Coppola, o vendedor de óleos ou de óculos, e vai reaparecer novamente na imagem final ali do desmembrar da Olímpia, né, a destruição da boneca e os olhos colocados ali nas mãos do Natanael, né? Então essa ideia do homem de areia ligada aí aos olhos, então como que isso vai se repetindo. Então o que Freud vai falar, vai postular como estranho, são essas recorrências de algo que faz parte do nosso passado. Então o estranho não é desconhecido, ele é uma situação traumática, algo que está ali oculto no nosso inconsciente e que tende a se repetir ao longo da vida em situações distintas, mas de uma forma, é uma repetição diferencial, quer dizer, não é sempre a mesma coisa, mas algo que se moderniza e que retoma a imagem do passado, quer dizer, é o problema ali dos olhos arrancados pelo homem de areia, então é o vendedor de olhos, são os olhos arrancados da boneca, tudo isso voltando à situação traumática experimentada pelo Natanael na infância. Tá? Aí voltando para o texto do Freud, quando ele cita o Hoffmann, um dos mais seguros artifícios para criar efeitos inquietantes ao contar uma história consiste em deixar o leitor na incerteza de que determinada figura seja uma pessoa ou um autômato. Aí ele vai explorar o outro aspecto estranho da história, que é a Olímpia. Isso de modo que tal incerteza não ocupe o centro de sua atenção, para que ele não seja induzido a investigar a questão e esclarecê-la, pois assim desapareceria o peculiar efeito emocional, como foi dito. Em seus contos fantásticos, E.T.A. Hoffmann valeu-se dessa manobra psicológica repetidamente com sucesso. Tá? Ele vai falar mais um pouquinho da Olímpia, e aí ele volta para a questão dos olhos, já pegando aí o eixo da psicanálise, mas só para a gente entender o que o Freud coloca ali como sugestão para esses olhos arrancados. Então o ato de cegar a si mesmo, do mítico criminoso Édipo, é apenas uma forma atenuada do castigo da castração. E eu acho que isso enriquece muito a leitura, quando a gente pensa a castração no sentido de Natanael, em todos os momentos da narrativa, quando ele tenta se abrir para o amor, para a maturidade, para a vida adulta, para esquecer o passado, algo aparece, esse estranho volta e, de certa forma, castra o personagem, E aí o Freud vai falar sobre essa sequência de ações envolvendo Natanael, Então, por que esse medo é aí colocado em relação íntima com a morte do pai?
Porque o homem de areia sempre surge para perturbar o amor. Ele separa o infeliz estudante de sua noiva e de seu melhor amigo, que é irmão daquela. Ele destrói seu segundo objeto de amor, a boneca Olímpia, e leva o próprio estudante ao suicídio quando é iminente a sua união com Clara após tê-la reconquistado. Então vejam que Freud vai construindo essa hipótese, né, de castração do personagem em função da relação sentimental. Né? Então, a partir daquela imagem do pai morto, né, do homem de areia, né, o estranho ali na infância, esse sentimento de castração vai atravessando toda a história e vai impedindo o personagem de concretizar o intento amoroso. Né? É a primeira separação da Clara, é a tragédia ali, né, da descoberta de que Olímpia é um boneco, né, um autômato. É a separação final, né, por conta do suicídio do personagem. Então, essa ideia do cegar, né, do arrancar os olhos, né, que faz parte aí da tradição literária desde da Grécia Antiga com Édipo, nos traz esse sentido de castração. E, no caso daí da história do Natanael, né, é uma ligação bastante interessante, tá? Bom, agora, fechando mesmo, que eu acho que eu já falei bastante, a vida do Hoffmann, né, acabou sendo posteriormente transformada num espetáculo de ópera. Então, o Offenbach, autor aí de Os Contos de Hoffmann, ele vai utilizar não só as histórias do Hoffmann, mas também a sua vida, né, privada, como material para essa ópera. Né? Então, os contos de Hoffmann, porque o Hoffmann, personagem da ópera, protagonista da ópera, ele vai relembrar os seus supostos, né, casos amorosos com 3 das suas personagens. Né? Então, a ópera é dividida em 3 atos. Em cada ato, ele conta a sua relação com uma mulher que faz referência a uma das personagens, a uma das protagonistas dos seus contos. No caso aqui, né, uma delas é a Olímpia, justamente a experiência que o Natanael vivencia no conto, né, do autômato, na ópera é como se o Hoffmann tivesse vivido aquela experiência de se apaixonar por uma boneca de pau. Né? E eu queria só fechar então a minha fala com a partitura, né, a área mais conhecida da peça, né, da ópera, que é a Barcarola, A Noite de Amor, que é cantada no epílogo. Tá? Eu vou, de novo aqui, disparar para vocês o clipe. Ele está com legendas em inglês e francês. E aí, depois da gente ouvir a Barcarola, eu vou passar a bola para os acadêmicos e para os nossos colegas para a gente tocar aqui a discussão, tá? Então, só um minutinho que eu vou desligar aqui meu microfone e depois eu volto.
É isso, gente. Com essa canção eu encerro aqui a minha apresentação. E agora eu queria abrir para discussão. Sintam-se à vontade agora para tocar o barco aí.